Olá, senhoras e senhores. Nesta aula, nós vamos aprender a calcular a diferença daquela pessoa que paga menos que a alíquota devida. Então, preste atenção nessa aula, porque eu não vou te ensinar a pagar os salários integrais, que é o que normalmente o pessoal ensina. Eu vou te ensinar a recolher a diferença devida quando a pessoa pagou, por exemplo, 5% e hoje ela vem pedir um benefício de aposentadoria por idade e ela precisa complementar para 11%. Além disso, eu vou te ensinar saídas técnicas para resolver esta situação. Então, este é o canal para você, advogado, achar saídas técnicas, aprender a complementar e calcular as diferenças para orientar, inclusive para fins de planejamento previdenciário. Então, o caso que vamos analisar hoje é de uma pessoa que trabalhou de carteira assinada de 1974 a 1976. Posteriormente, ela recolheu durante 2 anos, em 2010 e 2012, as alíquotas corretas de 11%, as quais dariam direito à aposentadoria por idade. Ocorre que, em abril de 2012 até 2023, ou seja, 11 anos, ela recolheu apenas 5%, que é devido àquela segurada facultativa, aquela dona de casa que quer pagar, mas não consegue ter uma renda para fazer jus a um benefício previdenciário. Aquela pessoa realmente que é dona de casa, vive de costuras, vive em um ambiente doméstico, mas ela quer ficar protegida pelo INSS. Então, essa pessoa, ela realmente era de baixa renda, só que ela foi orientada pelo advogado dela anterior a não fazer a inscrição no CAD único. E nós sabemos que um dos requisitos para esse tipo de contribuinte é a inscrição no cadastro. Então, a gente vai fazer um estudo com várias decisões, inclusive e vai estar na aula do curso, né, no PDF. E se você quer se aprofundar, eu indico que você leia esse PDF completo, porque ali eu juntei várias decisões que vão te dar saídas técnicas para resolver este caso. E agora a gente vai para a tela para visualizar o CNIS dela, tá? E eu vou mostrar depois como que é feito o cálculo de complementação para vocês. E para a aula completa, quem está no curso vai assistir no próximo vídeo e quem está vendo no YouTube, favor, adquirir o curso, né, que está com valor promocional na descrição desse vídeo. Tudo bem? Vamos para a próxima aula. Então, aqui está o CNIS dela. Temos que tomar alguns cuidados e eu vou grifar aqui, ó, de caneta para você o que a gente vai analisar agora adiante. Primeira coisa, o tipo de filiado, contribuinte individual, a data, tá? Então, nesse período, ela fez contribuições nesse indicador, tá? Então, ela contribuiu dentro das alíquotas simplificadas. E aqui, ó, se a gente fizer um cálculo, ó, 56,10, 59,40, 10% desse valor, desse salário de contribuição, seria 51 reais, né? Então a gente tira um zero aqui, ficaria 51 reais. Se você quiser ter certeza que ela pagou o valor de 11%, você vai fazer o seguinte: você vai pegar aqui, ó, 510 dividiu por 100. Você achou 1% vezes 11, 56,10. Então, o cuidado que temos que ter, primeiro, verificar se ela pagou o mínimo, ok? Segundo, se ela pagou efetivamente 11%, tá? E aqui um cuidado especial que essa pessoa pagou exatamente 15 anos. Então, se um mês aqui der zebra, você errar algum indicador, deixar de recolher, deixar de complementar, pode dar problema, tá? Então, aqui nós sabemos que ela pagou durante todo esse período aqui 11%. Está tudo certo para este vínculo. O próximo vínculo, ela pagou como facultativa, que é a questão que vamos estudar agora. O início de 2012 até 2023. E aqui, se você ver, ó, esse recolhimento, ele é para o plano simplificado, facultativo de baixa renda, e esse DEF é um detalhe muito importante.
Outra questão aqui, né, o recolhimento que vimos antes. Só que agora, se você for fazer o cálculo, aqui por cima, ó, você já consegue ver que é 5%. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai tirar um zero para achar 10%, vai ficar R$ 62,20, né? E você vai dividir esse 62 por 2, porque 10% é 62,20, 5% é metade disso, que é 10. Então nem precisamos da calculadora. Você então sabe que aqui ela pagou 5% durante todo esse período. Aqui eu tenho um vínculo diferente, tá? Se você ver aqui, ó, ela pagou então 10%, tá vendo? Então, nesse mês ela recolheu 10%, tá? Mas é a única situação aqui que foi um pouquinho a mais. Então, nós vamos fazer o cálculo como se ela tivesse pago 5% para facilitar. E agora, eu vi que ela fez 2 pedidos de benefícios que foram indeferidos, tá? Claro, temos que ver a data e tudo, mas assim, foi após todas essas contribuições, tá? Então, sabemos aí que ela hoje não se aposentou, porque o INSS diz que esses períodos aqui recolhidos como baixa renda deveriam ser complementados, tá? O que que é essa complementação? Em 5% ela deveria calcular a diferença de 6% e pagar esses valores. A principal dificuldade dos advogados é, primeiramente, entender como que é feito esses recolhimentos. E para isso, vamos ao site do meu INSS para eu te explicar um pouquinho melhor. Temos aqui o SAL, que é o Sistema da Receita Federal, Sistema de Acréscimos Legais, e se nós viermos aqui, ó, para fazer contribuições, eu só vou aqui apagar o NIT para vocês não verem, tá? Só um minutinho. Então, eu quero pegar o código do pagamento, eu vou colocar aqui facultativo, opção de 11%. Aqui eu tenho o código 1929, que é baixa renda, 5%. Você vem aqui, ó, e pretende complementar, por exemplo, de 11 para 20% ou de 5 para 11, ele é limitado, ele deixa você colocar aqui somente um salário mínimo, tá? Então, ó, vamos fazer aqui uma confirmação. Aí o sistema dá essa mensagem aqui, ó, a competência com o valor de 759 está abaixo do mínimo. Então isso quer dizer que ele não deixa você calcular apenas o valor que você quer complementar. Você precisa fazer o pagamento cheio de 5%, 11% ou 20%, tá? Então, um dos impedimentos que existem é que você não consegue calcular a diferença, tá? Você não consegue, você tem que fazer o pedido ao INSS para o cálculo dessa diferença. Eu vou mostrar para vocês agora no Prévios também, e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E a gente vai iniciar aqui em cálculo previdenciário. Eu deixei a aba aqui pela metade para não aparecer os dados dos clientes, tá? Então, a primeira aba que eu vou clicar é aqui, ó, em tipo de cálculo, tá? Só que primeiro eu vou selecionar meu cliente. Então aqui eu vou vir, ó, em novo cálculo. Em seguida, vou colocar o nome do cálculo. Eu coloco o nome do cliente, tá? Mas aqui eu vou colocar simulação curso segurado de baixa renda. Em seguida, vou continuar. Eu vou colocar, não, o segurado não está recebendo benefício. Sim, deseja importar os dados. Em seguida, vou clicar aqui, tá? Seleciono o extrato do CNIS, faço a importação de todos os salários e clico em OK. Gravar os dados do CNIS. Aqui eu vou informar a primeira contribuição, o primeiro vínculo da pessoa. Aqui eu consigo verificar que foi dia 22 de maio de 74. Eu coloquei aqui no sistema. Em seguida, eu vou fazer... Aqui ó, você vê, ó, cálculo de contribuições em atraso. Não é aqui que você vai fazer o cálculo da diferença, tá? Aqui você vai calcular as contribuições integrais que não foram calculadas, que é exatamente o que é feito no sistema do INSS, tá? Aqui a gente vai fazer um planejamento futuro.
Em seguida, eu coloco a data do início do benefício. Posso botar a data que ela fez o requerimento, tá? Não tem problema. Mas eu vou calcular aqui na data de hoje só para vocês verificarem a complementação, que é o que nos interessa. E aqui, a aposentadoria programada e o sexo feminino. Então, agora, na nossa aba aqui, ó, eu já incluí ela em meus cálculos, em tipo de cálculo, planejamento futuro. Aqui os dados iniciais têm dados sigilosos, então eu vou verificar aqui se tem alguma coisa para alterar e eu aviso você. Só um minutinho. Então, a princípio, naquela aba não precisei alterar nada. E aqui, ó, eu tenho então o histórico dela. Ela trabalhou numa empresa, depois ela fez o recolhimento, que esse a gente já conversou, que foi 11%, e ela não conseguiu benefício por causa desses recolhimentos aqui de abril de 2012 a maio de 2023, porque ela pagou 5% e o INSS disse que deveria ter pago 11%. Então, o que que a gente faz? A gente vem nessa aba, ó, salários de contribuição. Aqui eu vou ter todas as contribuições, tá? E se você ver, ó, tem algumas que estão em vermelho, tá? Aqui, ó, o valor do salário, tá? Que acontece? Aqui provavelmente mudou o salário mínimo e ela pagou 5% sobre o valor do salário mínimo errado. Então ela deveria ter pago sobre 1.302 e aqui. Então, o que a gente faz nesse caso aqui, tá? Esse daqui a gente corrige lá dentro do meu INSS e eu vou te mostrar agora como fazer essa correção. Então, eu olho todos os salários aqui, eu sei que ela pagou tudo certinho, tá? Então ela não errou, ó, tá tudo pretinho, só esse aqui que está vermelho, que é o que ela pagou errado. Então, lembrando, aqui nós estamos falando de uma pessoa que pagou abaixo do salário mínimo e não estamos falando de alíquotas, tá? Então, quando a gente fala em complementação de alíquotas, que é o caso que está dando problema para nossa segurada, a gente está dizendo assim, ela precisava pagar 11% e pagou 5%. Quando estamos falando que a pessoa pagou menos que o salário mínimo, é que ela não pagou, por exemplo, uma alíquota de 5, 11 ou 20% sobre o salário mínimo. Exatamente aqui o salário mínimo aumentou e ela pagou menos. É isso, tá? E essa diferença aqui a gente consegue calcular no sistema do meu INSS. Então, entrei aqui no sistema do meu INSS, tá? Eu vou vir aqui em início, tá? Depois eu vou pesquisar aqui e você pode ver que tem um GPS aqui, ó, quando você escreve, cálculo de diferença de valor devido de contribuição inferior ao mínimo. Esse é o caso da cliente. E se você vir aqui, ó, em emissão de pagamento GPS, ele vai te mandar para o SAL, que é aquele sistema que a gente estava, sistema de acréscimos legais. No SAL, você consegue pagar apenas 5%, 11% e 20% sobre o total do salário mínimo. Você não consegue calcular diferenças de alíquotas, tá? Diferenças, porque a pessoa pagou menos que o salário mínimo e hoje, né, ela precisa pagar sobre o salário mínimo, você vai clicar aqui. Em seguida, você vai avançar. E aqui, então, ó, você abre, ele já vai te dizer os anos, tá? Todos os anos você pode botar, data que você vai pagar, o código do pagamento que foi feito, então ela pagou um valor sobre o código de 1929, né, que era para segurar de baixa renda. Ela tinha que ter pago 65,10 e ela pagou 60,60, faltou 4,50. Aí você vem aqui em gerar guia e a guia sai para você pagar. Então, se você não tem um sistema previdenciário ou não se sente seguro em saber se a pessoa pagou o valor devido ou não, uma das formas de você verificar isso é também vindo no meu INSS e botar a diferença do valor devido. Então, se você vai fazer um planejamento previdenciário, você pode vir aqui e ver se ela pagou algo abaixo do mínimo por aqui. Essa indicação você também consegue ver lá no CNIS. Só que no CNIS dela não apareceu, tá vendo? Então é bem bacana você tomar esse cuidado adicional de olhar ali onde eu mostrei, vai no meu INSS e verifica se em algum período ela pagou menos que o mínimo. Agora que nós já aprendemos a emitir a guia, você vai mandar ela pagar. E um detalhe, esse caso, você viu o tempo de contribuição dela, ela tinha 15 anos e 9 dias.
Se esse mês ficar para trás, pode ser que dê problema, tá? Claro, eu vou te ensinar saídas técnicas para isso, mas é um cuidado que você deve ter. E é R$ 10. Então vai ali, paga isso e se livra dessa discussão. Agora, nós vamos ver como fazer o cálculo das complementações nessa aba aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, aqui, ó, ele está marcado complementar somente os salários abaixo do mínimo, que é aquele mês ali que a gente viu. Mas não é somente esses que a gente quer, porque a gente quer mudanças de alíquotas. Então, se você ver, aqui, ó, o sistema está errado, ele está dizendo que foi pago 20%, e, na verdade, a gente vai corrigir todo esse período aqui, ó, de dezembro de 2010, tá? Perdão, só um momento. Nós vamos recalcular de maio de 2023 até abril de 2012, tá? Então, todo esse período aqui ela pagou 5% e a gente vai tentar pagar mais. Então, vamos pegar de abril de 2012 até maio de 2023. Ajustar a contribuição realizada de 5% para 11%. Então, ela pagou sim que a gente vai ajustar. Aqui o sistema vai pegar todos esses meses, todos os meses que eu botei aqui nesse período, e vai calcular de 5% para 11%. E aqui eu clico em ajustar. Aí ele vai fazendo o ajuste. Ao final, eu venho aqui em gerar relatórios. Ele me dá aqui um relatório, ó, de quando ela poderia se aposentar, então a data da aposentadoria por idade, confirmar a regra. E aqui, eu vou vir aqui somente nessa tela aqui, ó, de cálculo da complementação. Então, tem várias outras telas, né, de planejamento para ver o retorno sobre investimento e tudo mais. Aí o sistema ele vem aqui, ó, e ele calcula somente a diferença e atualiza o valor. Aqui, ao final, ele já vai me dar o valor totalmente corrigido, tá? Ó, ficou R$ 12.100 para ela ter que pagar. E esse pedido aqui, você pode juntar esse cálculo e fazer lá dentro do pedido de aposentadoria, ou também, caso tenha um indeferimento, dentro de uma revisão do ato de indeferimento. Eu prefiro fazer dentro do pedido de aposentadoria. E aqui nós vamos ver adiante saídas técnicas, tá? Eu vou fazer um novo vídeo somente dentro do curso, eu não vou abordar isso no YouTube, para você que é meu aluno, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e vamos estudar agora saídas técnicas e jurisprudenciais para este caso. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nos grupos da OAB, da sua cidade, de outras pessoas que não têm conhecimento de como que é feito esse tipo de análise, que é muito importante. Obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal e deixe um like, porque assim você me ajuda a fazer mais conteúdos de qualidade para você e para todos os advogados do nosso país.